Pessoal, estamos falando aqui do canal 8020 Concursos, da videoaula de ITIL V3. Eu me chamo Helder Silva Cruz, formado em análise de sistemas e pós-graduado em gestão de projetos de TI. Já fui aprovado em 3 concursos: primeiro lugar na MDA 2014, nono lugar na Data Prévia 2014 e 99º no SERPRO 2013. Seguindo aí, pessoal, tá aí algumas bibliografias que podem ser consultadas aí na internet mesmo, para vocês darem mais uma aprofundada no conteúdo. Fiz várias questões de concurso aí para estar atualizando esse material com o que é necessário de fato para a gente estar resolvendo questões de concurso. Então, seguindo adiante, pessoal. Em relação às definições da ITIL, pessoal, a definição de serviço. O serviço é definido como um meio de entregar valor para o cliente, facilitando os resultados que ele deseja atingir, sem a responsabilidade direta sobre os custos e riscos específicos. Perfeito? A criação do valor por intermédio do serviço. Utilidade: adequado ao propósito, suporte ao desenvolvimento ou remoção de barreiras. Garantia: adequação ao uso, disponibilidade, capacidade, continuidade e segurança. Então a criação de valor aí é através da adequação ao propósito e adequação ao uso. Então, seguindo conceitos básicos, temos função, papel e processos. A função, ela diz respeito à área de tecnologia da informação, é uma função principal. Quando eu falo de papéis, estou falando ao conjunto de responsabilidades. Quando eu falo de processos, ao conjunto de atividades interrelacionadas. Envolve aí mensuração, orientação a desempenho também. Seguindo adiante, pessoal, os livros da ITIL V3, pessoal, são esses os livros. Os livros são os mesmos nomes do ciclo de vida, cada um tem um livro para ele. O livro de estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria contínua. Seguindo adiante, pessoal, temos a capacidade. Opa, abriu aqui. Um videoaula de XP aqui, invadindo. Temos as capacidades. Temos a capacidade de gerenciamento, capacidade organizacional, capacidade de processos, conhecimentos e pessoas. Essas são as capacidades aí da ITIL. Em relação aos recursos, temos capital financeiro, infraestrutura, aplicações, informação e pessoas. Em relação aos benefícios esperados aí com a implantação da ITIL, temos o alinhamento entre o serviço de TI e a estratégia de negócio, esse alinhamento. Temos a transparência dos custos de TI, temos uma maior agilidade no tratamento de mudanças, temos a redução dos riscos operacionais de TI e a redução de custos operacionais e aumento do retorno sobre o investimento. Seguindo adiante, o ciclo de vida da ITIL, pessoal, ele é composto de 5 fases. São a estratégia de serviço, que gera um documento chamado SLP, com toda a estratégia de serviço que foi criada. O desenho ou projeto de serviços, que gera um documento chamado SDP. A transição de serviços, que atualiza o KMS, ou seja, o conhecimento aí sobre o serviço, sobre o gerenciamento de serviços, perdão. O SGCS, que é formado por CMS,
o sistema de gerenciamento de configuração SGS e o MDB. Essas siglas aí sempre acaba caindo. É bom você saber fazer a relação entre ele e o ciclo de vida. O ciclo, a parte do operacional de serviços, a fase operacional, se baseia na SLA, que é um documento que define os níveis de serviço aí. Ele é criado no desenho de serviços e é quem vai dar base aqui para a operação de serviços. E temos a melhoria contínua de serviços. Aí no início eu coloquei as iniciais aí, pessoal. Quando eu falar de E, mais à frente, eu fiz aqui uma relação, né? Estarei falando de estratégia de serviço. D, desenho de serviços. T, transação de serviço. O, operação de serviço. E M, melhoria contínua de serviços. Seguindo adiante. Então, a IT vai ter 26 processos, pessoal. É importante saber a que fase esse processo se relaciona. Então, vamos dar uma lida nesses processos aí. A estratégia de serviço, pessoal, possui três processos aí de planejamento, que são o gerenciamento financeiro, o gerenciamento de portfólio de serviço e o gerenciamento de demanda. Já o desenho ou projeto de serviço possui 7 processos. O catálogo de serviços, o gerenciamento de níveis de serviço, o gerenciamento de capacidade, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de continuidade de serviço e segurança da informação e fornecedor. Em seguida, temos a transição de serviço, que vai ter 7 processos, que é o processo de planejamento e suporte da transição, o gerenciamento e mudanças, o gerenciamento e configuração de ativos de serviço, o gerenciamento de liberação e implantação, a validação de serviço, a avaliação e o gerenciamento de conhecimento. Em seguida teremos a operação de serviço, que vai ter os processos de gerenciamento de incidentes, gerenciamento de eventos, cumprimento de requisitos, gerenciamento de problema, gerenciamento de acesso, central de serviços, o gerenciamento técnico, o gerenciamento de operações de TI, o gerenciamento de aplicativo e, por último, temos a fase de melhoria contínua, que tem 3 processos, que são os passos de melhoria, relatório de serviços e medição de serviços, pessoal. Então, vamos tentando aí gravar por essas partes que estão descritas de vermelho. Vocês podem estar fazendo esse exercício aí para gravar. É importante saber que o desenho de serviço é quem vai fazer todo aquele planejamento inicial de como vai ser feito o projeto. A transição, ela já busca levar esse produto ao ambiente de produção. A operação de serviço busca sustentar esse produto em operação, e a mudança contínua, ela busca essa melhoria, medição, relatórios. Então, isso é uma deixa aí para a gente tentar fazer esse relacionamento, pessoal. Então, seguindo adiante aí, pessoal, em relação aos princípios da arte, temos a estratégia de serviço. Dentro da estratégia de serviços temos os 4 P's da estratégia, que são muito cobrados: é a perspectiva, posição, plano e padrão. A perspectiva fala de diretrizes da organização, como missão, valores e etc. A posição, ela fala como o provedor de serviço quer ser reconhecido pelo mercado, a posição que ele se encontra no mercado. O plano fala da execução de estratégias para alcançar a visão, e o padrão fala mesmo dessa questão de padronização aí,
dos processos da organização para cumprimento das perspectivas, cumprimento dos outros P's. Ou seja, repetindo, perspectivas, os 4 P's da estratégia: perspectiva, posição, plano e padrão. Também temos os 4 P's do desenvolvimento do desenho de serviço, que são pessoas, processos, produto e parceiros. Quando falo de pessoas, estou falando de pessoas com habilidades necessárias. Processos, estamos falando de processos desenhados e implementados aí. Quando estamos falando de produto, o produto adequado ao uso do propósito do serviço. De parceiros, que são utilizados aí, fornecedores, para garantir o melhor serviço em atividade. Então, lembrando, os 4 P's do desenho de serviço: pessoas, processos, produto e parceiros. Não confundir com os 4 P's da estratégia. Transição de serviços. Temos aí os 7 R's. Em inglês aí vai sair 7 R's. Vamos ler aí em português, pessoal. Temos o levantamento, razão, retorno, riscos, recursos, responsáveis e relacionamentos. Só o levantamento que não fica aí traduzido. E não fica começando com R, né? Então temos a operação de serviço. E dentro da melhoria de serviço também teremos aí os 7 passos da melhoria contínua. O primeiro passo é definir o que vai ser medido, aliás, o que deve ser medido. O segundo passo, o que pode de fato ser medido. Depois, reunir os dados. Depois, formatar esses dados. Em seguida, analisar os dados que foram formatados na fase anterior. Em seguida, mostrar e usar as informações. E por último, executar a ação corretiva. Seguindo adiante, em relação a documentos, pessoal, eu já citei alguns anteriormente, mas aqui eu vou explicar mais detalhadamente. A estratégia de serviço ele entrega a SDP, que ela é produzido para cada serviço detalhadamente os aspectos e requisitos dos serviços. Ele vai dar uma descrição aí de cada serviço na SDP. O desenho de serviço, ela contém a SLM, que é o conjunto de processos associados ao estabelecimento dos acordos de níveis de serviços. A SLA, também chamado de ANS, quando traduzido, né? E das duas formas eles costumam colocar as siglas, que é o acordo de nível de serviço entre provedor e cliente. É importante que seja assinado pelas duas partes, contratado e contratante. Seu conteúdo deve ser claro, escrito em linguagem em que seja entendida pelas duas partes, e convém que as metas sejam mensuráveis. Então, dentro desse acordo, é um acordo entre o cliente e o provedor de serviço, que o serviço será atendido em uma quantidade de horas após acontecer, de acordo com o tipo de incidente que aconteça ou requisição. Esse acordo entre provedor e cliente é chamado de SLA. Também temos aí a OLA, que já é um acordo de nível operacional, feito entre o provedor de serviço e os fornecedores aí que o auxiliam aí na prestação de serviço. A CIP, que é o plano de melhoria de serviço. Também temos o SQP, que é o plano de qualidade de serviço. Temos o portfólio de aplicativo, que contém atributos principais de todos os aplicativos. O portfólio de aplicativo é algumas vezes implementado com partes do portfólio de serviço ou como parte do sistema de gerenciamento de configuração. Outro dado importante. Termo de abertura do serviço. O desenho de serviço da ITIL, estratégia de serviço da ITIL,
Ele é um documento, pessoal, que contém detalhes de um serviço novo ou modificado. Então, é o termo de abertura de serviço. Se o serviço é novo ou foi modificado, ele vai conter aí nesse documento. Tem que ter um documento do termo de abertura de serviço. Dentro da transição de serviço, pessoal, temos aí um documento chamado Programação de Mudança, que é um documento que vai listar todas as mudanças autorizadas e as datas em que elas foram realizadas, de implementação planejada, além de datas estimativas de mudanças ao longo prazo. Também temos aí a operação de serviços, temos o RFC, que é o registro de mudanças, temos o FSC, que é a agenda programada para mudanças, temos o PSA, que é o detalhe das mudanças para atender as SLAs definidas, a FS, ou seja, é o plano em que vai ser atendidos os acordos de nível de serviço definidos na agenda de programação de mudanças, né? É a PSA. SLA, eu já havia comentado anteriormente, que esse acordo de nível de serviço, que vai ter que ser cumprido aqui na operação de serviços. Onde ele foi criado no desenho de serviços, agora será cumprido na operação de serviços, né? Snapshot, chamado de instanciamento, que é a captura do estado atual de um item de configuração ou ambiente em um determinado momento. Então, aí vai falar também de programação de mudanças, com a lista do que foi autorizado para mudar e as datas, né? Então, seguindo adiante, pessoal. Na estratégia de serviço, pessoal, seguindo mais um detalhamento aí do que compõe essa estratégia de serviço, temos as fases da estratégia, que são as seguintes: definir o mercado, entender clientes e oportunidades, desenvolver as ofertas, desenvolver os ativos estratégicos e preparar a execução. Outro conceito importante dentro de portfólio é entender esses três conceitos aí de funil de serviço, que é onde é a entrada principal aí para novos serviços, onde são verificadas as necessidades de novos serviços e alterações significativas nos serviços, para que sejam criados novos serviços aí no portfólio de serviços. Dentro do portfólio de serviços também temos o catálogo de serviços, que é onde vai estar mostrando todos os serviços aprovados para serem construídos e os que estão em operação. E também temos os serviços obsoletos, que são serviços que não estão mais em operação. Então, o portfólio de serviços, pessoal, ele contém toda essa gama de partes aí, tanto o funil de serviços quanto o catálogo de serviços e os serviços obsoletos. E seguindo adiante, o gerenciamento da demanda e seus papéis, né? Pessoal, é importante saber os papéis, que temos os papéis de gerente de relacionamento, gerente de produto e gerente de contratação. O gerente de relacionamento, ele está mais envolvido com o negócio, o entendimento do negócio e o relacionamento aí com o cliente, né, diretamente. O gerente do produto, ele está envolvido em desenvolvimento e gestão dos serviços ao longo de todo o ciclo de vida de serviço. E o gerenciamento de contratação está envolvido aí mais com a estratégia de contratação e provimento de serviços. Seguindo adiante, o desenho de serviço, pessoal, que podemos falar sobre o gerenciamento de nível de serviço, que pega muito aí. Dentro do gerenciamento de nível de serviço teremos teremos os SLRs. Temos a SLA, que é o acordo de nível de serviço, e várias SLRs, que são os requisitos aí de nível de serviço.
Temos que negociar com o cliente para produzir essa SLA, tem que ser negociada. Temos que negociar com grupos internos de TI e fornecedores externos sobre a OLA e contratos de apoio ao provedor externos. Então, em relação ao gerenciamento de nível de serviço, tem essa negociação com o cliente da SLA, da OLA com os fornecedores. Modelos de fornecimento de serviço. Temos os seguintes modelos: internalização, terceirização, combinação. Temos uma chamada co-sourcing, que combina os dois anteriores, tanto a internalização quanto a terceirização. Ou temos também multisourcing, que é um modelo de parceria, né? Temos a terceirização de processos de negócios, chamado de TPN. Temos provisão de serviços de aplicativo e também temos a terceirização de processos de conhecimento, chamado de TPC. Seguindo, na transição de serviço, pessoal, onde é feito o empacotamento, a construção, os testes e a implementação, e ao final é liberado uma versão em produção. Esse é o objetivo dela. Temos a categorização de mudanças pré-aprovada. Então, as mudanças pré-aprovadas, elas podem se categorizar em 3 categorias: padrão, normal e emergencial. Quando categorizadas como padrão, é quando ela já possui um entendimento aceito e estabelecido. Quando tem uma categorização normal, ela segue o fluxo normal de avaliação e aprovação e autorização. Quando ela se categoriza com uma mudança emergencial, é quando pretende reparar um erro em um serviço de TI. Então, seguindo, a avaliação de mudança é um processo responsável pela avaliação formal do serviço de TI novo ou alterado, para garantir que os riscos tenham sido gerenciados e para ajudar a determinar se a mudança deve ser autorizada. Temos o conceito também de produção, que refere-se a um serviço de TI ou outro item de configuração que está sendo usado para entregar um serviço a um cliente. Quando falamos de item de configuração, se refere a qualquer componente que necessite ser administrado para que um determinado serviço possa ser entregue. Então, os itens de configuração, pessoal, eles se dividem aí nesses 6 tipos, que são do ciclo de vida de serviços, serviço, organização, interno, externo e de interface. Seguindo, a operação de serviço, pessoal, que é onde o cliente vê o valor do serviço. Eles perguntam isso: onde se vê o valor do serviço? Na operação de serviço. Temos aí as definições. Definição de incidente, que deve ser recuperado rapidamente. O serviço em produção deve ser recuperado. No incidente, acontece um incidente quando temos uma falha de um item, uma redução de qualidade ou uma interrupção não planejada, certo? Então, se a interrupção foi planejada, já não é um incidente, só quando ela é não planejada. Evento. Temos a mudança de estado com significado para o gerenciamento de um item de configuração ou serviço. Problema é quando temos a causa desconhecida, né? Não sabemos a causa de um ou mais incidentes, então é um problema. Erro conhecido, pessoal, é quando sabemos a causa raiz e a solução já é documentada em algum lugar, então já sabemos que é um erro conhecido. Uma chamada, pessoal, é também chamada de call, né? É uma ligação telefônica de um usuário feita à central de serviços. Se caracteriza como uma chamada.
Uma Service Desk é o que era conhecido também antes como Help Desk, né? É o ponto inicial de contato aí do cliente com a central de atendimento aos seus serviços. Os conflitos operacionais, pessoal, cai muito também em prova isso aí. Os conflitos operacionais aí na fase de operação são a visão interna da TI X, a visão externa, a visão do negócio. Temos também a estabilidade versus o tempo de atendimento. Temos a qualidade de serviço versus o custo do serviço. Temos reativo versus proativo. Pessoal, as etapas do gerenciamento de incidentes. Então, o gerenciamento de incidentes ele vai ter um registro, a categorização daquele incidente, a priorização, o diagnóstico inicial, a escalação para quem vai estar resolvendo aquele serviço, aquele incidente, a investigação e diagnóstico. Em seguida, a resolução e recuperação. Seguindo, pessoal, chegamos aí à operação de serviços no que diz respeito a Service Desk. Então, temos aí os tipos de Service Desk. O Service Desk pode ser local, central, virtual ou single sol. Um Service Desk local é aquele que tem o mesmo local físico do usuário. Service Desk central é um que é centralizado em vários locais. Ele tem vários locais, tem usuários e ele é centralizado. Virtual é aquele que depende de tecnologia para existir, não tem um local físico. Single sol é aquele que tem vários fuso horários diferentes, possui pessoas trabalhando aí para ter uma disponibilidade 24/7, ou seja, 24 horas por dia em 7 dias na semana. Metodologias de implementação. É o Nearshore, que provê serviços dentro de um estado do país mais próximo daquele onde o cliente fica, o Nearshore, e Offshore, que provê um serviço em regime 24/7 de forma transparente para o usuário ao redor do mundo, independente do fuso horário. As ferramentas, pessoal, temos o tipo de chamada, uma categoria que é usada para distinguir os tipos de chamadas mais comuns, como incidentes, requisição de serviço e reclamação. Temos nas ferramentas também a monitoração passiva, que é a monitoração de itens de configuração, serviços ou processos que dependem de um alerta ou notificação. Ou seja, ela monitora passivamente o que está acontecendo nesses casos. Temos o roteiro de diagnóstico, que é o conjunto estruturado de perguntas a ser usadas pela equipe da central de serviço para garantir que eles façam as perguntas corretas e auxiliem na classificação, resolução e atribuição do problema. Esse roteiro aí de diagnóstico para fazer as perguntas para caracterizar aí o incidente. Em relação às responsabilidades, pessoal, temos o gerente da central de serviços, o supervisor da central de serviços, analista da central de serviços e superusuários. O gerente da central de serviços, ele vai gerenciar as atividades aí da central de serviços e fornecer os relatórios. O supervisor da central de serviços vai supervisionar a equipe. Ele também vai produzir estatísticas e relatórios. E diferentemente aí do gerente da central de serviços, que vai gerenciar as atividades, o supervisor já vai gerenciar a equipe. Os analistas da central de serviços, que eles são quem atendem as solicitações, e os superusuários,
que são usuários da área de negócio que agem como um foco para tirar dúvidas do pessoal que liga para a central de serviços. Temos mais abaixo aí no gerenciamento de incidente, é dividido na detectação, classificação, suporte inicial, investigação e diagnóstico, resolução e recuperação, conclusão, monitoramento e conclusão e comunicação. Seguindo adiante, melhoria de serviço. A melhoria de serviço ela não se baseia no ciclo PDCA, possui 7 passos da melhoria. O primeiro passo é definir o que deve ser medido, seguindo o que pode ser medido, depois são reunidos todos os dados são formatados, analisados e usados aí. E por último, são executadas ações corretivas. Em relação aos tipos de métrica, temos as métricas de tecnologia, métricas de processo e métricas de serviço. As métricas de tecnologia são métricas que estão relacionadas com os componentes e aplicativos, normalmente medem desempenho e disponibilidade. As métricas de processos são métricas que ajudam a identificar a saúde geral de um processo. As métricas de serviços são métricas que vão medir o serviço de ponta a ponta. Temos relatórios. Na melhoria contínua, a realimentação vem de lições aprendidas. Então temos uma base de lições aprendidas para estar sempre realimentando as melhorias. Temos o conceito também de KPI, que é usada para medir a obtenção de fatores críticos de sucesso, aspectos e performances organizacionais mais críticos para o sucesso. São medidas aí dos fatores críticos do sucesso. E temos também a CIP, que é o Plano de Melhoria de Serviços. Então, finalizamos mais uma videoaula, pessoal. Essa aí ficou bem grande, porque tem vários conceitos aí que são importantíssimos aí para a arte. Espero que tenham gostado da videoaula e que vocês podem passar dos concursos aí com facilidade.